Boa tarde a todos. Gostaria de saudar os senhores vereadores, a senhora vereadora, o público que nos acompanha pela TVL, pela internet, bem como os que nos acompanham no plenário. Por haver quórum regimental e sob proteção de Deus, dou por aberta a presente reunião, iniciando os nossos trabalhos. Solicito aos senhores vereadores que digitem suas senhas para confirmarem presença em plenário. Na sequência, também já informo a ausência justificada do vereador Vanderlei Paulo de Oliveira, que está num evento em Brasília, no Conselho Nacional no Conselho Nacional das Cidades, onde ele tem cadeira representando os vereadores. Também informo a chegada tardia, conforme ofício recebido do vice-presidente desta casa, o vereador Marcos da Rosa, às 16 horas, por questão de agenda. E já quero cumprimentar aqui o primeiro secretário desta casa, vereador Célio Dias, a vereadora Helenice Luqueta, cumprimentar o vereador Jefferson Forrest, o vereador Zeca Bombeiro, o vereador Odemar Becker, vereador Ivan Nats, vereador Beto Tribes, vereador Jans Jürgen Mantal, que já nos acompanham nesta sessão. E na sequência quero convidar a vereadora Helenice Luqueta para fazer o momento bíblico desta sessão ordinária. João 3, versículo 16. A missão do Filho. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado, vereador Helenice. Na sequência, convidamos o vereador Jans Jürgen Mantal para que faça o momento de reflexão sobre o Estatuto do Idoso. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde àqueles que estão aqui neste plenário da Casa do Povo. Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de ler no Estatuto do Conselho do Idoso: é a obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Obrigado, vereador Jans Jürgen Mantal. Quero convidar o vereador Célio Dias para que juntos façamos a leitura do expediente desta sessão ordinária. Antes, ouço pela ordem o vereador Jefferson Forrest. Presidente, pela ordem, foi encaminhado aqui para a mesa diretora o ofício do Centro de Defesa de Direitos Humanos de Blumenau para usar a tribuna livre hoje para tratar de uma pauta importante no país, que é a questão de gênero, e a doutora Carla despachou o seguinte despacho para a entidade, argumentando que o CNPJ estava em situação cadastral baixada. Eu quero fazer um apelo, presidente, quero fazer um apelo para a mesa diretora e para os senhores vereadores. Nós já tivemos aqui a entidade que chegou aqui na hora, trazida por vereador, e usou a tribuna livre sem nenhum problema. Essa própria entidade já usou a tribuna livre esse ano para tratar, inclusive, da Conferência Estadual de Mulheres. Nós já tivemos aqui entidade que chegaram aqui com ofício, sem o CNPJ, e já usaram a tribuna. Então, presidente, nós estamos aqui na Casa do Povo. Eu quero pedir bom senso à mesa diretora. Obviamente que nós sabemos que as questões regimentais, pelas palavras usadas, podem ser responsabilizadas para essas pessoas. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência e a mesa diretora para que permita que essas pessoas possam hoje usar aqui a tribuna livre, em nome do Centro de Defesa de Direitos Humanos, para tratar desse assunto que é importante para a nossa sociedade, presidente. Eu espero, de Vossa Excelência, da mesa diretora, esse entendimento.
Vereador Jefferson Forrest, se o vereador Zeca me permite, só quero apresentar aqui a questão em relação à questão do Centro de Defesa de Direitos Humanos de Blumenau e Gaspar. Não tenho nem o óbice a questão do uso da tribuna livre pelo Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Blumenau e Gaspar. Mas o nosso regimento interno, que eu lembro em momentos anteriores, Vossa Excelência inclusive exigiu que eu cumprisse, em relação ao registro de uma entidade que usou aqui a questão da tribuna, e nós conferimos, inclusive, atrasamos o início da fala, conferimos, a entidade estava registrada, né? O que não havia, naquele momento, havia indicação da pessoa, mas permitimos porque a entidade estava registrada. Aqui, com relação ao prazo, não haveria problema de usar a tribuna. O prazo de ter protocolado hoje, não teria problema, estava livre, não teria problema de disponibilizarmos a tribuna livre. O que acontece é que, conforme a resposta colocada aí a Vossa Excelência, inclusive, não cumpre o requisito regimental, que nós aqui, e eu acho que aí cabe a nós fazermos uma reflexão, enquanto parlamentares, se encaminhamos uma alteração a isso. Porque eu, inclusive, fui cobrado por Vossa Excelência, já, com documentos que passou, inclusive, no Conselho de Ética, por não estar cumprindo o regimento interno desta Casa. Então, vereador Jefferson, com todo respeito, teria o maior desejo, mas estou descumprindo o regimento se o fizer. Falando aqui com o primeiro secretário, quero dizer que não sou inimigo, sou muito pelo contrário, favorável. Nós, inclusive, enquanto eu fui secretário, já fiz e já trabalhei para a questão de um protocolo de atendimento a mulheres vítimas de violência, assinamos esse protocolo, só que nós temos que cumprir o que o regimento diz. Aqui não estou colocando a minha opinião pessoal, estou colocando a definição em relação ao regimento interno desta Casa. Presidente, pela ordem. Vereador Jefferson, ouço Vossa Excelência. Presidente, pela ordem. Presidente, nós sabemos que essa questão do CNPJ foi implementada, né, durante a vinda de Vossa Excelência para a presidência da Casa. Anteriormente não existia. Isso já está no regimento, vereador Jefferson. Não está, só fala em entidade formalizada. Presidente, eu quero fazer um apelo. Eu entendo que Vossa Excelência está numa situação de divergência política, mas Vossa Excelência pode, muito bem, a mesa diretora pode permitir o uso da tribuna. Presidente, se Vossa Excelência não acatar, eu peço uma questão de ordem, pelo artigo 147, inciso 2º, que Vossa Excelência coloque em apreciação do plenário da Casa para que o Centro de Defesa de Direitos Humanos possa usar a tribuna. Artigo 147, inciso 2º, o plenário é soberano, não fique uma decisão unilateral de Vossa Excelência de poder usar ou não a tribuna da Casa. Vossa Excelência, leia o artigo 147. Nós estaremos colocando algo que está fora do regimento interno desta Casa, né? Essa é a definição que nós temos que ter aqui. Volto a dizer, sou 100% favorável, não tenho absolutamente nada contra, só que isso infringe o regimento interno desta Casa, pelo qual, inclusive, eu e o vereador Célio Dias já fomos, inclusive, notificados por estarmos descumprindo por um documento que Vossa Excelência, inclusive, já assinou. Então, quero só colocar isso aqui, tá? Não é determinado. Aqui não é local. Aqui não é local. Está encerrada a discussão. De novo. Presidente. De novo. Requerimento, vereador Jefferson. Presidente. Quero colocar o seguinte: o requerimento vai ser analisado, encaminhado à mesa diretora, para posterior análise. Se houver encaminhamento de uma entidade com CNPJ para a próxima terça-feira ou para a próxima quinta-feira, será aberto o plenário sem problema nenhum, desde que se cumpra o regimento. Tá? Presidente, meu microfone está cortado ou não? Não. Presidente, questão de ordem. Artigo 147 do regimento interno. Serão verbais e sujeitos à deliberação do plenário
os requerimentos que solicitem, vou direto para o inciso segundo, votação por determinado procedimento. Então, presidente, eu solicito que Vossa Excelência só coloque a apreciação do plenário, para que essa burocracia não retire o direito, para que isso não sobreponha o direito, presidente. Essa formalidade não pode retirar um direito e uma formalidade meramente interpretativa de Vossa Excelência. Então, eu só peço, Vossa Excelência, bote a apreciação do plenário, só isso. Nós queremos que os vereadores, o plenário que é soberano da casa, decida aqui se o CDH que já usou essa tribuna possa usar novamente. Não verificaram anteriormente? Não verificaram. E outra coisa, presidente, quando o tal do MBL veio aqui usar a tribuna livre, nós permitimos. Eu questionei, porque estava sem CNPJ. Estava com o CNPJ. Estava sem o CNPJ, eu questionei que era um CNPJ nacional, inclusive, não tinha ata, está aqui o representante do MBL, não tinha ata nenhuma do representante local e ele usou a tribuna. Então, formalidade aqui não pode sobrepor o direito. Peço que Vossa Excelência coloque em apreciação do plenário. Vossa Excelência tem obrigação em fazer isso, presidente. A mesa... A mesa entende que cumpre-se o regimento interno. Vereador, ouço pela ordem, vereador Zeca Bombeiro. Vereador Zeca Bombeiro. Vereador Zeca Bombeiro. O senhor está descumprindo o regimento com a solicitação. O povo não tem CNPJ e o povo quer falar. Está suspensa a sessão. Jefferson Forrest. Presidente, pela ordem, eu aqui em nome do presidente do meu partido, Partido dos Trabalhadores, o Éder Lima, apresento o ofício 19/2016, solicitando o uso da tribuna livre para a senhora Letícia Moreno Frota, que fará uso da tribuna à condição de militante do coletivo feminista Casa Mãe Joana para abordar a questão do estupro no Brasil. Obrigado. Recebo o requerimento de Vossa Excelência, o ofício de Vossa Excelência, informo os senhores vereadores que dispensamos a questão do prazo de 48 horas e acatamos o pedido do uso da tribuna livre por estar, nesse momento, de acordo com o regimento interno desta Casa. Faço o registro aqui, vereador Jefferson Forrest, e a todos que estão, inclusive as mulheres que estão aqui nos acompanhando e todos nessa discussão, que nós já tivemos uma situação em que negamos o uso da tribuna livre também para uma pessoa que não queria, a dona Alcione Klein, inclusive, e que fez uso e teve apoio de uma outra entidade para que pudesse fazer uso da tribuna livre. Então, nossos critérios são iguais para todos os que procuram por estar no regimento interno. Provoco os vereadores para que, se tem alguma posição diferente em relação a essa, entrem com pedido de alteração do regimento interno para que a gente possa fazer essas alterações no futuro. Ouço pela ordem o vereador Zeca Bombeiro. Queria que o senhor acatasse o requerimento 757 de 2016, votos de pesar à família do senhor Werner Voigt, pelo seu recente falecimento. É um dos proprietários da VEG e abro para quem quiser subscrever, presidente. Obrigado, vereador Zeca Bombeiro. Despacho como requer e já vou subscrevê-lo e está à disposição dos demais vereadores para a subscrição do requerimento de votos de pesar. Ouço pela ordem, vereador Beto Tribes. Senhor presidente, pela ordem, queria apresentar a subemenda à emenda 18 ao projeto de lei complementar 1489. Recebo subemenda de autoria de Vossa Excelência, despacho ao processo competente e informo aos senhores vereadores, pelo projeto estar na pauta, está solicitando, inclusive não podemos retirá-lo mais de pauta, essa emenda terá que ser analisada ou durante a sessão ou no intervalo, de preferência para que nós possamos incluí-la na votação desse projeto. Ouço pela ordem o vereador Robinho. Só queria aproveitar o momento para registrar a presença do senhor Gilberto, que faz parte da Cevale, nosso amigo, e é um dos que me inspirou a criar a lei
que disponibiliza as faturas públicas municipais em braille, fazer o reconhecimento a ele pelo apoio, pelo incentivo, pela presença junto a esse parlamento, junto a essa Casa do Povo. Obrigado, vereador. Registre-se aqui a presença do senhor Gilberto e também, junto com ele, todo o trabalho que a Cevale fez em nossa cidade e faz em nossa cidade. Ouço também, pela ordem, o vereador Ivan Nats. Senhor presidente, eu também, aproveitando a oportunidade, registro a presença em plenário do Arthur Leite, que é presidente do DCE da Univale, veio prestigiar a nossa sessão aqui da Câmara de Vereadores. O Arthur Leite, presidente do DCE da Univale, e o Paulo Tomil, que é tesoureiro também do DCE da Univale, ambos presentes no plenário. Pois eu, na minha fala, peço para identificá-los. São bem-vindos em nossa Casa Legislativa. Obrigado pela referência, vereador Ivan Nats, quase deputado Ivan Nats. Pela ordem, presidente. Ouvimos pela ordem o vereador Adriano Pereira. Quero só enaltecer, embora após os contratempos, a atitude da mesa diretora e agora, de forma regimental, acatar aqui o cedimento da Tribuna Livre ao movimento que aqui está representado, vai poder fazer uso, e principalmente pela dispensa da questão das 48 horas, para que a gente possa realmente fazer jus ao lema da Casa do Povo e ouvir realmente quem veio a esta casa falar sobre a questão das mulheres aqui na nossa cidade. Essa casa está aberta, infelizmente ou infelizmente, em alguns momentos o nosso regimento parece querer vetar, mas não é esta a função dele é dar ordem ao parlamento. Solicito e convido o primeiro secretário desta casa, vereador Célio Dias, para que juntos possamos fazer a leitura do expediente desta sessão ordinária. Resumo do expediente. Correspondências recebidas em respostas da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e do 10º Batalhão da Polícia Militar em resposta a proposições dos senhores vereadores. Cópia aos autores. Balancete do SAMAI, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, encaminhando o balanço geral do SAMAI referente ao ano do exercício 2015. A Comissão de Finanças. Ofícios diversos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunicando a liberação de recursos financeiros em favor do município de Blumenau. A Comissão de Finanças. Ofício do Executivo, ofício número 477, convidando para a 6ª Conferência Municipal da cidade. A mesa diretora. Do gabinete do prefeito, 462, 463, 464, 473, 474, 475, em resposta a proposições dos senhores vereadores. Cópia aos autores. Matéria do Legislativo, projeto de lei complementar de autoria do vereador César Sim e Mário Hildebrand, que dispõe sobre a fixação de postes de subestação em rede elétrica nas calçadas e passeios públicos no município de Blumenau. Processar e a CCJ. Indicações do vereador Adriano Pereira, Fábio Fiedler, Lenice Luqueta, Ivan Nats, Jens Mantal, Zeca Bombeiro, Marcos da Rosa, Mário Hildebrand, Demar Becker, Roberto Tribes, Robinho, conforme pauta das sessões. Ao Executivo. Requerimento de voto de pesar do vereador Zeca Bombeiro, número 747. Despacho como requer. Matéria da ordem do dia, redações finais. Projeto de decreto legislativo 928, projeto de lei complementar 1575, projeto de lei 7.156. A ordem do dia. Projetos em único turno de discussão e votação. O seguinte projeto de lei complementar 1489, que institui o Código de Proteção de Bem-Estar Animal no âmbito do município de Blumenau e de outras providências, bem como a emenda número 1 e 18 e subemendas de número 9. A ordem do dia. Requerimentos do vereador Adriano Pereira, 745, 746, do vereador Zeca Bombeiro, 748, do vereador Mário Hildebrand, 740, 749, 753. A ordem do dia. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Célio Dias, primeiro secretário desta casa. Dando prosseguimento à definição acatada pela mesa diretora e aqui definida, convidamos então a senhora Letícia Moreno Frota. Antes, ouço pela ordem o vereador Odemar Becker. Presidente, queria apresentar o projeto de lei que determina a adaptação de brinquedos e equipamentos nas praças, nos parques de diversões da nossa cidade. Recebo o projeto de lei de Vossa Excelência ao processo competente. Ouço pela ordem o vereador Adriano Pereira. Apresentar pela ordem o projeto de lei que trata sobre a compra de alimentos de origem orgânica
para a merenda escolar do município de Blumenau e também que trata sobre a licitação sustentável no município de Blumenau. Recebo projetos de Vossa Excelência, processar a Comissão de Constituição. Agora, então, temos a oportunidade de ouvir pelo tempo de 10 minutos, a pedido e aqui assinado pelo Partido dos Trabalhadores, falando sobre a questão, junto com o coletivo feminista da Casa da Mãe Joana, a senhora Letícia Moreno Frota, pelo tempo de 10 minutos. A tribuna é sua. O contador está ao seu lado, ao lado esquerdo, o contador do tempo. Boa tarde. Boa tarde, companheiras de luta. Boa tarde, quem está aqui. Boa tarde, pessoal em casa. Antes de começar a fala que eu já tinha me programado para falar, eu gostaria só de fazer uma observação sobre o problema que a gente teve com o CNPJ para ter o direito de falar aqui na tribuna. O coletivo feminista Casa da Mãe Joana é um movimento organizado há 3 anos já em Blumenau. É um espaço de acolhimento, de debate e de organização das mulheres trabalhadoras e estudantes de Blumenau. Tem muita credibilidade dentre o povo e principalmente dentre as mulheres aqui. E o que mais caracteriza o movimento social é não ter CNPJ, é ser feito por pessoas. Aqui, ó, o CNPJ somos nós, está impresso na nossa cara. Não precisa, o movimento social não é uma empresa, não tem uma conta bancária, não tem lucro e não tem receita para ter um CNPJ. Então, a restrição do CNPJ já demonstra claramente quem tem acesso ou quem não tem à Casa do Povo. Assim como quem tem acesso, quem não tem a muitos outros direitos aqui no nosso país. Mesmo com todas essas dificuldades, a gente conseguiu um CNPJ do Coletivo de Direitos Humanos. Esse CNPJ já foi usado por várias vezes aqui nesta casa. A última vez foi no dia 28 de março deste ano. Então, essa averiguação, todo mês, tão certinha, que é seletiva para alguns tipos de movimento social, já demonstra claramente o posicionamento político de quem está na mesa diretora dessa casa. Toda essa cobrança com o nosso CNPJ, a gente já percebe muito bem quem facilita e quem dificulta a nossa ação aqui na cidade. Então, agora eu vou às vias de fato do que eu vim falar. Ontem, no dia 1º de junho, mulheres se mobilizaram em todo o nosso país para protestar contra a cultura do estupro. Esses atos foram consequência do sentimento de revolta, de asco, de insegurança e de desespero sentido por cada mulher brasileira ao ouvir sobre a fatalidade do dia 26 no Rio de Janeiro. O feriado foi indigesto para as mulheres. Quando uma menina de 16 anos é dopada e estuprada por 33 homens, quando estes se sentem no direito de filmá-la e não hesitam em publicitar essa violência nas redes sociais, é impossível deixar de questionar. Por que esses homens se sentiram tão livres para cometer e publicar essa monstruosidade? Há quem diga que esses homens são doentes. Porém, qual que é a probabilidade de 33 pessoas com a mesma doença estarem ali naquela mesma festa? Eu pergunto para os meus professores de epidemiologia. Esses homens não são doentes. Eles são filhos saudáveis de uma sociedade machista, que tem como os elementos culturais mais característicos a opressão, a exploração, a posse e a dominação da mulher. A fatalidade do dia 26 não pode e nem será lida como um evento isolado. Seja um ou sejam 30, a violência é a mesma. Seja pai, avô, marido ou desconhecido. A cultura do estupro é o que impulsiona todos eles. Ela representa uma série de comportamentos e valores que têm sido perpetuados, ensinados por muitos anos. E eu, com muita segurança, falo para vocês aqui nessa casa, para vocês em casa, e principalmente para o senhor nosso presidente. Enquanto nos negarmos a debater este assunto aqui na Câmara, nos nossos lares, nas nossas igrejas, nos nossos círculos de amigos e nas escolas, com as crianças, a barbárie não vai parar. Precisamos falar sobre a cultura do estupro. O termo cultura do estupro foi desenvolvido nos Estados Unidos na década de 70. E ele demonstra como a sociedade culpa as vítimas de abuso sexual. E como a violência sexual é uma norma.
A cultura do estupro é um conjunto complexo de crenças que encorajam a agressão sexual masculina e apoiam a violência contra a mulher. Com a cultura do estupro, as mulheres vivem uma continuidade de ameaças violentas, todos os dias, desde a cantada do chefe até o assédio físico, como ocorre a cada 11 minutos no nosso país. A cultura do estupro está diretamente ligada às técnicas de controle sobre o corpo da mulher. A origem da vigilância sobre a liberdade do corpo feminino está ligada ao surgimento da propriedade privada e do direito de herança. Entretanto, isso se aprofunda na nossa sociedade capitalista, e a exposição do corpo feminino se torna em mercadoria. A cultura do estupro naturaliza a violência contra a mulher. Mas são os órgãos de decisão e de poder, como este, que legitimam a cultura do estupro e permitem que mulheres, como nós, sejamos constantemente violentadas. Como? Quando se omitem, ou pior, impedem que alcancemos avanços sociais importantes para a construção de uma sociedade segura para as mulheres. Foi o que aconteceu aqui no dia 24 de junho de 2015, quando nossos digníssimos vereadores, ao votar o Plano Municipal de Educação, perpetuaram por mais 10 anos um ensino que ignora os conceitos fundamentais para a luta contra a cultura do estupro. A promoção do debate sobre as diversidades não foi uma proposta só dos movimentos sociais. Quem montou foram professores, pedagogos, que veem no dia a dia os estudantes com a urgência de um plano que suporte e promova a superação das desigualdades sociais e extinção da violência, inclusive da violência de gênero. Me pergunto como essas professoras se sentiram quando foram silenciadas pelos senhores. Me pergunto também como elas se sentiram quando, semana passada, o nosso ministro da Educação recebeu um ex-ator pornô e estuprador confesso para falar sobre educação. Como será que elas se sentiram com a notícia do dia 26? Retrocessos como esse nos comprovam. Por mais que nós gritemos, tragamos o megafone, batamos na mesa, os senhores se fingem de surdos ao sofrimento diário das mulheres. Não são só os senhores que se fingem de surdo. A delegacia da mulher não comporta a vítima, não tem apoio psicológico, não encaminha para um serviço de saúde especializado, não orienta os trâmites legais necessários para uma vítima de abuso sexual. Nós fizemos um ato no 8 de março sobre a delegacia da violência contra a mulher, e até hoje não fomos respondidas, porque a gente pede aprimoramento do serviço e ninguém nos procurou. E também nós temos uma outra pauta, que é o mapa de violência contra a mulher, aqui do estado de Santa Catarina, e até hoje não somos ouvidas. E a mulher não denuncia, porque o serviço não é acolhedor. Segundo os dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma mulher é estuprada a cada 11 minutos no Brasil. Em 2015, foram 47.646 casos de estupro. Também essas pesquisas mostram que só 10% dos casos são realmente notificados. Então, esse número é muito maior. Senhores, debater gênero nas escolas não é apologia à iniciação sexual. O que inicia a vida sexual precoce de centenas de meninas todos os dias é a violência que a gente sofre. No dia 24 de junho, nos foi tirada, pelos senhores aqui presentes, uma grande oportunidade de contribuir para a interrupção deste ciclo da cultura do estupro. No dia 24, os senhores contribuíram ativamente para que mulheres continuem sendo violentadas. Não nos calaremos. Estamos juntas, firmes. Não basta se declarar contra a cultura do estupro. É preciso lutar todos os dias contra o machismo e contra o formato social que o alimenta. Escandalizar-se pontualmente sobre o caso do estupro coletivo não é lutar pela emancipação da mulher. Enquanto esse mundo for injusto e hostil às mulheres, enquanto nosso direito à liberdade de ir e vir não for pleno, enquanto essa casa continuar nos cerceando de falar toda a Assembleia por causa de uma porcaria de um CNPJ, enquanto os nossos corpos não foram verdadeiramente nossos, e enquanto a gente continuar sendo violentada e explorada sexualmente nas ruas, no trabalho e na família, a gente não vai se cansar. É preciso lutar para que a sociedade se transforme.
E é preciso atacar o mal pela raiz. Debater gênero nas escolas era uma ótima oportunidade de atacar o mal pela raiz. Se a igualdade da mulher é um direito, lutar é um dever. Obrigada.